tá, pessoal? Bom dia a todos. Essa semana a gente viu um conteúdo de teoremas de circuitos, tá? Basicamente, esses teoremas, eles são complementares à análise de circuitos. Como assim? Por exemplo, aqui no caso, ó, do teorema da superposição, ele é um teorema que, na verdade, ele vai ajudar vocês a resolver circuitos. Posso resolver um circuito sem o teorema da superposição? Posso, tranquilamente. Tá? Só que dependendo dos casos vai ficar um pouco mais complicado de vocês fazerem isso, ok? Qual que é a ideia do teorema da superposição? Tu isola a participação de cada fonte. E como que tu vai fazer isso? Desativando as outras. Tá? Por exemplo, aqui, ó, no caso desse circuito, eu tenho duas fontes. Eu até poderia resolver por malhas, vou confessar para vocês que não seria tão difícil resolver por malhas, mas eu achei um bom exemplo de superposição. Tá? Como é que daria para fazer? Eu quero ver o efeito dessa fonte de corrente sobre essa corrente IOC. Desativo a fonte de tensão, fazendo um curto nela, e calculo essa primeira parcela de IO. Depois eu desativo essa fonte de corrente, deixando ela em circuito aberto, e aí eu vejo como que a fonte de tensão influencia nessa corrente. E depois eu somo essas duas respostas. Tá? Essa é a ideia básica do teorema da superposição. Os outros dois teoremas que a gente vai trabalhar é o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. O teorema de Thevenin e Norton, eles têm o objetivo não de resolver circuito, ou seja, não de encontrar tensões correntes. Não é nada disso. O teorema de Thevenin e o teorema de Norton, eles têm a ideia de simplificar o circuito para vocês. Eles vão pegar um circuito mais complexo e transformar isso num circuito mais simples. Quão simples? No caso do teorema de Thevenin, ele transforma em uma fonte de tensão e uma impedância. No caso de teorema de Norton, ele transforma numa fonte de corrente e numa impedância. Tendo isso em vista, eu pedi para vocês resolverem esses exercícios aqui, utilizando superposição, encontrando essas tensões aqui por superposição e determinando o equivalente Thevenin e Norton desses circuitos. Tá? Bom, gente, como eu sempre digo para vocês, o nosso encontro aqui, né, ele não é uma aula, ele é uma conversa, um tira-dúvida. Esse é o método que eu trabalho com vocês. Então, tendo isso em vista, como é que está a resolução, o que vocês acham, qual é a dúvida de vocês, o que vocês querem trabalhar. Ou tá tudo tranquilo? Acabei nem olhando muito, Douglas, porque eu tava revendo essa parte de superposição no circuito Zoom. Aí, pra facilitar um pouco. Provavelmente as dúvidas surgem semana que vem daí, que eu vou olhar o conteúdo, tá lá. Bem direitinho. Tá, eu não sei se vocês estão ligados ali, mas semana que vem a gente já vai ter a aula de exercícios, e depois a aula de exercícios, depois da semana de exercícios, nós vamos ter uma prova também. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no plano de ensino. Eu não, por enquanto. Mas, Tá. vamos avisar. Outra coisa, gente, outra coisa, me confirme, eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, é até interessante eu mostrar isso para vocês, tá? Uma guia. Eu vou abrir para vocês o meu portal aqui, para mostrar uma coisa. O sistema da UFSM mudou, gente, tá? Toda disciplina agora, ela obrigatoriamente tem que ter um plano de ensino associado a ela, tá? Na última reunião do colegiado que teve, agora no dia 19, inclusive eu vou postar a ata para vocês, foram aprovados os planos de ensino das disciplinas. Então, por exemplo, aqui, se eu entro em Circuitos Elétricos 2 e clico aqui em plano de ensino, vai constar aqui, deixa eu ver como é que vocês veriam aqui. Aqui, o processo de homologação.
Homologação ou aqui embaixo. Aprovado. Vocês vão ver isso aqui, ó. Compartilhar esta guia. Vocês vão ver o sistema da UFSM. Vocês vão ver o sistema da UF... Deixa eu só responder aqui rapidinho, gente. Vocês vão ver aqui o sistema da UFSM, tá? E vocês vão ver aqui para baixar esse arquivo do plano de ensino. Tá? Aqui no arquivo do plano de ensino, além de constar o objetivo, o conteúdo da disciplina, que tem que ter em todo o plano de ensino, tá? Bibliografia básica, ou seja, a bibliografia que o professor é recomendado a seguir devido aos livros que já existem na nossa biblioteca, tá? Vai ter também um cronograma das aulas. Tá? É pedido ao professor que pelo menos coloque quando que vão acontecer os testes e as provas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem hoje, no dia 26/11, a aula sobre circuitos equivalentes e método da superposição. Depois, na semana que vem, nós vamos trabalhar, eu vou corrigir com vocês ali a lista de exercícios, tá? Tirar as dúvidas. E depois, na outra semana, prova. Atenção, gente! A prova é dia 10/12. É numa terça que abre a prova. Para aí depois, na quinta-feira, eu poder fazer uma live com vocês tirando as dúvidas. Tá? O conteúdo dessa prova, querendo ou não, ele vai englobar todo esse conteúdo aqui. Tá? Por que isso? Porque quando vocês trabalharem com resolução de circuito, vocês vão trabalhar também com impedâncias, vocês vão trabalhar também com corrente alternada, vocês vão ter que converter uma tensão senoidal para uma tensão fasorial e assim por diante. Tá? Então é isso que eu vou pedir para vocês nessa primeira prova. Eu vou mostrar para vocês também agora a lista de exercícios que eu vou postar para vocês ainda essa semana para dar tempo de vocês resolverem, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou apresentar uma tela. Tá todo mundo vendo aqui a minha tela? Sim. Aham. Show. Essa aqui, gente, é a lista de exercícios pré-prova, tá? Obviamente que a prova não vai conter os exercícios desta lista, porém, o que eu pedi na lista é muito provável que eu vá pedir em prova, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia. Eu vou conversar isso com vocês depois, na outra semana, mas eu quero que vocês já se atentem a algumas coisas, ó. Eu quero que vocês encontrem a corrente no resistor de 8 ohms na forma fasorial, que é a forma fasorial, forma de fasores, de preferência em coordenadas polares, mas se colocar em coordenadas retangulares também está tranquilo, tá? Só que aí o que acontece? Ó como é que eu dei para vocês aqui a tensão dessa fonte e dessa fonte. Tá na forma temporal. Que vocês vão ter que fazer para resolver esse circuito. Vocês vão ter que converter primeiro para fasorial, resolver ele e aí sim encontrar soluções do sistema, tá? Já botei algumas respostas aqui também. Nesse outro circuito, qual é a diferença dele? Eu dei a tensão aqui já na forma fasorial, que é essa forma aqui, tá? Mas eu pedi para vocês mostrarem a resposta na forma temporal, que é a forma da função senoidal. Então, se atentem a esses detalhes, tá, gente? Porque eu vou cobrar isso. Certo? Eu vou... Ixi, eu não coloquei aqui o valor do indutor. Depois eu vou ter que ver isso aqui, vou ter que arrumar depois. Até é bom ter visto isso. Deixa eu ver se tem mais algum problema aqui.
Não, eu acho que era só esse mesmo. Depois eu vou arrumar aqui essa lista. Tu vai pedir modos diferentes de fazer use superposição. Tá, ok. Não, Não, esquece que não falei. vou. Não vou. Tu não vai Eu pedir não um método cobro, específico, né? não, eu não cobro por método, tá? É a minha metodologia, assim. Vocês façam pelo método que vocês se sentirem mais confortáveis. Se quiserem usar nó, usem nó. Se quiserem usar malha, usem malha. Se quiserem usar superposição com malha ou com nó, usem. Façam o método, usem o método que vocês preferirem. Eu, por mim, não faz nenhuma diferença, tá? Fechou, então. Beleza, gente. Não sei, vamos fazer, quem sabe, algum exercício para vocês me acompanharem aqui e eu mostrar para vocês como é que se faz. Não sei o que vocês acham. Eu topo. Por mim tá tranquilo. Deem uma olhada ali na lista de exercícios, tá? Abram ela ali e escolham algum exercício para a gente fazer junto. Por mim pode ser o 7 ali. Acho que é o mais rebuscadinho, acho, né? Como é que é? Por mim pode ser o 4, né? Não, o 7 ali. 7, deixa eu ver. É. Pode ser, pode ser. Ah, Ou pode falar, Guilherme. depois eu vou te pedir pra fazer o 4 também, tá bom? Mas aí, mas em vez de fazer, tu quer fazer isso aqui, a gente vai fazer sobre ter superposição daí, né? Como é que é? Tu vai fazer isso daqui, todos esses exercícios aqui por superposição daí, né? Esses aqui eu peço para fazer por superposição Tá, para você beleza. calcular a minha técnica, tá? Mas, assim, ó, tranquilamente dá para fazer por nó ou por malha. Tá, Douglas só me tira uma dúvida ali na 4 antes de tu fazer essa 7, então. Essa 4 aqui teria, se eu fosse fazer por malhas, teria uma super malha. E aí teria, eu não sei se ali embaixo na última malha ali, tá vendo, né, que tem um capacitor e um resistor de 2K, tá vendo? Ali seria uma malha. Eu tava em dúvida fazendo uns exercícios nesses dias, eu não sei se isso é uma malha, que no caso seria uma malha. Porque não conta nem uma fonte de corrente, nem uma fonte de tensão daí. Aqui, Isso. claro, é uma malha, com certeza. Considerando essa resistência RL, é uma malha, sim. Não, pode, então... Em exercícios mais básicos, onde contém 2 resistores, eu conteria um resistor no lugar desse capacitor ali, eu faço uma malha normal, então eu não faço ele em paralelo nem nada, né? Assim, ó, Gui, o que acontece? Para tu fazer uma malha, tu tem que ter um caminho fechado para corrente. Tá. Ponto, tá? Seria interessante eu resolver isso aqui por malha? Eu acho que não. Eu colocaria esses dois em paralelo. E faria o equivalente paralelo. Pois é, essa era tava sendo minha dúvida. Não, tu Quando, pode quando eu não contei uma fonte nem nada, eu posso fazer ele em paralelo se eu quiser, então. Claro, claro. Que nem tu pode fazer esses dois em série aqui, ó. Aí depois você faz um divisor de corrente, então. Deixa eu ver. Aí a técnica a gente tem que estudar junto para ver o que seria melhor, tá? Tá, então deixa isso daí pra uma outra hora que eu acho que eu tiro um... Ó, gente, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui nesses exercícios, tá? Vou chamar bem a atenção. Vocês estão vendo que tem um ponto A e um ponto B aqui, né? O que acontece aqui, tá, pessoal? Esse ponto A e esse ponto B, eu tô só indicando para vocês aqui quais os terminais que eu gostaria que vocês fizessem o equivalente Thevenin Norton, tá? Na hora que vocês forem resolver esse circuito, pode resolver com essa resistência aqui junto, tá? Não tem nenhum problema. Se não fizerem com a resistência, também não tem problema, gente. Desde que vocês... É só para a gente convencionar, para quando nós formos bater as respostas, a gente está trabalhando com o mesmo circuito, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês fazem o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton, a primeira coisa que o equivalente pede é qual o circuito que vocês vão querer fazer o equivalente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar esse circuito aqui. Tá todo mundo vendo essa tela ali, né? Sim. Tá, beleza.
Deixa eu só fazer um negócio aqui. Word. Tá. Eu vou copiar esse cara. Eu vou primeiro copiar esse título aqui e vou jogar lá no meu quadro. Parará, parará. Uhum. Parará, parará. Eu quero que vocês notem uma coisa aqui nesse exercício, ó. Eu tirei esse exercício. Eu não lembro de que livro que eu tirei esse exercício. Eu não vou me lembrar agora, tá? E vocês viram aqui que este livro aqui, ele colocou simplesmente o valor em ohms desse capacitor? Esse valor aqui, ele está pronto para a gente utilizar numa análise de circuitos? É 0 menos 100J, né? Exatamente, exatamente. Porque esse valor que ele deu, eu só vou explicar isso rapidinho antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, tá? Vou abrir aqui a calculadora científica e vou escrever aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Isso, na verdade, muitos alunos, quando eles vão fazer, eles esquecem, tá? O resistor, gente, o resistor é baba. O valor que está ali é o valor que vocês usam. E é o que acontecia em circuitos 1. Indutor e capacitor, vocês sempre tomem cuidado. Por quê? Se eu der a capacitância em farad, vocês vão ter que calcular a impedância. Se eu simplesmente der este valor aqui para o capacitor e não estiver acompanhado do J, vocês vão ter que transformar isso numa impedância. Eu devo lembrar vocês que, por exemplo, a impedância de um capacitor nada mais é que o quê? Menos J vezes a sua reatância capacitiva. Tá? O que foi dado ali, gente, é o valor da reatância capacitiva. Então, para vocês acharem a impedância, você só tem que associar ela com menos J. A mesma coisa vai acontecer, eu estou apontando na tela aqui, vocês não estão vendo. A mesma coisa vai acontecer com um dos indutores ali, ó, o de 600 ohms. Vocês têm que colocar um J do lado, e eu tenho que lembrar vocês que isso é J vezes XL, onde XL é 600. Tome cuidado com isso. Basicamente, o valor que tá, no caso, 600 ohms ali, é só botar ele um J na frente, né? É. O valor dado ali em resistência normal é o valor que tem que ser. Só tem que botar o J na frente ou menos J para indicar se ele é um resistor, um capacitor ou um indutor, né? Isso. Exatamente isso, Guilherme. Exatamente isso. Porque o indutor e o capacitor, lembrem que eles formam a parte imaginária da nossa impedância. Tá? Então, vocês têm que colocar o J, porque o J ele é esse indicativo matemático que indutor e capacitor não somam com resistor. Tá? Se vocês não fizerem isso, na hora que vocês forem calcular a tensão em corrente, indutor vai somar com resistor, com capacitor, vai dar uma nhaca, gente, não vai funcionar. Tá? Separem muito bem isso. Prestem atenção. Só então calcula, acha o valor correto quando for dado em microfarads, né, no caso. Isso, exatamente. Porque, ó, eu vou abrir mais essa equação aqui para vocês se lembrarem. Reatância capacitiva nada mais é que o quê? 1 sobre... Eu vou abrir um parênteses aqui porque eu não gosto disso. 1 sobre o quê? Ômega C. Abrindo mais ainda essa equação, tá? Isso aqui é menos J vezes... Eita. 1 sobre ômega é o quê? 2π vezes F. A frequência. Tá? O que acontece muitas vezes nos exercícios? Já é dado a reatância capacitiva, que é esse cara aqui. Tá? Então, vocês não precisam calcular tudo isso. Mas, se o exercício der apenas a capacitância, vocês vão ter que encontrar ela. Tá? No caso do indutor, J vezes ômega L. O indutor já é mais simples.
seja J vezes 2 vezes π vezes... Deixa eu escrever uma coisa aqui. Ômega. Não, ele não me transmite. Vezes L. Não faltou a frequência ali? Claro que faltou. Muito bem observado. Muito bom. Isso aí. Atentem-se para o fato, gente, que capacitor e indutor são elementos em que a reatância deles, ou seja, essa capacidade que eles têm de reagir à corrente, é determinada pela frequência. Então, se a frequência do circuito muda, a reatância dos nossos componentes dos nossos componentes, o indutor e o capacitor, mudam. Resistor continua a mesma coisa ali. Resistor é o componente mais simples que existe, tá, gente? Ele vai funcionar da mesma forma para uma frequência de 50 Hz, para a mesma forma de uma frequência de 60 Hz. Agora, indutor e capacitor, eles funcionam diferente. Então, vamos lá. Vamos calcular essa corrente V. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer nesse circuito. Professor, eu fiz assim, ó. Eu abri aquela fonte de corrente ali, fiz o paralelo do 200 com 100, né? Que é do indutor com resistor, e depois fui fazendo até chegar no equivalente da tensão que eu queria, que era do A e B, né? Tá. Aí depois, aí eu descobri a corrente, né? Que a fonte drenava e multipliquei pelo resistor equivalente, né? Que é o mesmo que estava em paralelo com o RL. Aí eu descobri um V1. Aí depois, no segundo passo, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu abri a fonte de corrente, então, e curto-circuitei a fonte, né? Não, eu deixei a fonte de corrente e fiz um curto na fonte de tensão dele. Show. Daí, deixa eu ver, ficou essa impedância aqui, essa aqui entrou em curto, então como essa aqui entrou em curto, tem esse cara com esse cara, e esses aqui ficaram em série com esse aqui. Depois tu pegou, fez o paralelo desses? Deixa eu ver, eu fiz direto ali em cima, né? O paralelo do 300 com 600. Somei com capacitor, aí ficou a fonte de corrente com equivalente de um lado e o resistor do outro, né? Tá, show. E aí depois tu fez divisão de corrente. Fiz de novo. Show. Aí depois eu fui voltando até chegar na corrente que eu queria multiplicar pelo equivalente. Somei as duas tensões aí que eu descobri, né? Tá, show de bola. Outro. Vou fazer passo a passo para todo mundo entender. Eu acho que a tua estratégia funcionou, André. Vamos só ver se o resultado vai bater, tá? Qual que é a minha estratégia para resolver esse circuito? Vou usar a superposição porque o chato do professor está pedindo aqui. Tá? O que se baseia a estratégia da superposição? Essa tensão V que eu quero determinar, ela vai ser a soma da tensão V causado pela fonte de tensão, eu vou chamar de FT, mais a tensão V causado pela fonte de corrente. Tá? Vai ser a soma dessas duas. Então, isso é o que eu vou ter que encontrar primeiro. Para fazer isso, eu vou desativar a fonte de corrente e depois eu vou desativar a fonte de tensão, uma por vez. Ok? Então, vamos prosseguir. Eu vou copiar esse cara aqui e a gente vai para o próximo slide. Neste caso aqui, meus caros, eu já vou até anotar aqui em cima, eu vou desativar a fonte de corrente. Para eu desativar a fonte, melhor. Deixa eu ver como é que eu posso escrever isso.
uma olhada nessa minha sentença que eu coloquei aqui em cima e vê se ela faz sentido para vocês, gente. Eu não sei se eu me expressei da melhor forma. O que vocês acham? Mas em que ponto que o senhor está mencionando a tensão V, ali ó, sobre a tensão V? Assim, ó, a ideia do método da superposição... Eita, peraí. Isso. A ideia do método da superposição, Andrei, é calcular essa tensão V fazendo com um... Eu vou reformular minha frase, peraí. Ela está confusa. O método da superposição, ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha estipulando que cada uma dessas fontes, a influência delas, pode ser calculado de forma separada. E depois, quando tu juntar esses valores, tu vai ter o valor como se as duas estivessem atuando juntas. Tá? Então, nesse caso aqui, para eu saber qual é o valor dessa tensão V causado apenas por essa fonte de tensão, eu desativo a fonte decorrente. E depois, para eu saber qual é o valor dessa tensão V causada apenas pela fonte decorrente, eu desativo a fonte de tensão. Tá? Depois, o que eu faço? Eu pego a resposta de cada uma delas separado e somo. Daí eu vou ter a minha tensão V real, ou seja, a minha tensão V com as duas atuando ao mesmo tempo. Não sei se eu me fiz entender. Aham. Tá. O que eu estou fazendo aqui nesse slide? Eu quero calcular o VT, ou seja, a influência dessa fonte de tensão sobre essa tensão V. É a tensão V final? Não, claro que não, porque eu tenho uma fonte de corrente aqui atuando. Mas eu vou considerar ela no cálculo depois. Eu quero calcular cada uma dessas separado para eu poder fazer isso, tá? Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse circuito? Ora, eu poderia fazer uma malha aqui, uma malha aqui, uma malha aqui? Posso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não sou sadomasoquista, gente. Eu vou fazer pelo mais simples. O mais simples para mim é o quê? Eu vou fazer o paralelo desses dois. Eu vou fazer o paralelo desses dois. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 impedâncias em série. Muito mais simples. Tá? Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou fazer a soma dos paralelos desse aqui. E eu vou chamar isso aqui de... Eu vou dar um nome para isso aqui. ZP1. Tá? Sou péssimo para nomes. E depois eu vou fazer o paralelo desses caras aqui. E eu vou chamar isso aqui de ZP2. Podem ver que a minha veia criativa, ela não existe. Tá, agora vamos calcular esses caras, ok? ZP1 será ZP1 será a multiplicação das impedâncias que a compõem dividido pela soma dessas impedâncias.
tá? Então, eu vou começar multiplicando a impedância do indutor, que é J200, e depois eu vou multiplicar a impedância do resistor, que é 100 ohms. Logo abaixo, eu vou somar elas. J200 mais 100. Tá? Isso. Pessoal, alguém faz na HP por... Deu 8,94 com ângulo de 26,56. Eu fiz na caça, né? Eu não fiz na HP, né? Tranquilo. Alguém confirma o resultado ali, gente? Como é que foi o resultado, Andrei? 8,94 com ângulo de 26,56. Eu acho que eu fiz errado o meu cálculo, porque o meu deu 200 com ângulo de 0. Eu acho que eu tô fazendo bem errado isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque, sabe como é que eu fiz, Douglas, na HP? Eu fiz de forma retangular, tá, Douglas? Eu peguei 0, no caso, 0,200 vezes 100,0. E aí eu dividi por 0,200 mais 10,200. Aí pode ter sido um erro, porque tu teria que abrir duplo parênteses para fazer isso. Ali na parte de baixo, ó, Guilherme, tu pode ver que aqui, ó, tu pode simplesmente botar na HP 100,200. Parte real, parte imaginária. Ah, não preciso colocar 2 parênteses para cada coisa, né? Deixa eu fazer de novo, então. Mas lamento informar que ambos estão errados. Para mim, deu 89,44. Tá, segura um pouquinho aí. Dividido por 89, deixa 100 com ângulo de 200. Pra mim deu 89,44 com ângulo de 26. Tá. Ah, tá. Eu comi uma vírgula aqui. Agora saiu um resultado mais decente, Douglas. Olha, gente, vou dar uma dica para vocês, ó. Não sabem como conseguir um caractere? Pesquisa no Google. Dá certo, olha ali, ó. Caraca, tu viu só, meu? Isso, gente, é anos em Jambre. Vocês acham que o nome aquele nome técnico pra gambiarra? Vocês acham que o professor não dá Ctrl-C, Ctrl-V? Ilusão de vocês. Isso é plágio, viu? Não é plágio, não. O ômega é o alfabeto grego. Eu fui alfabetizado no alfabeto grego. Isso aí é da minha cultura. Gente, continuando ali, então, vamos para o cálculo de ZP2, que é o paralelo dessas duas impedâncias aqui, tá? ZP2, portanto. Eu vou deixar esse cálculo aqui e vou simplesmente dar um enter. ZP2, portanto, será igual a 600 vezes J... Opa. J600 vezes 300. Embaixo vai ser J600 mais 300, ok? Quanto que isso deu, senhores? 268,32 com ângulo de 26,56. 32. Quanto? 2? Não, 268. Ponto 72 com ângulo de 26,57. Pra mim deu isso daí. Repete de novo aí, só repete. 268,32 tá. Com ângulo de 26,56. Mesmo ângulo? Ah, sim, eles cresceram na mesma proporção. Ok. Show de bola, gente. Show de bola. Tá calculado o nosso ZP1, tá calculado o nosso ZP2. Que bonitinho essa calculadora aí, Douglas. Como é que eu faço para ter uma dessas? Equation IO.
é uma extensão no Google Chrome que permite tu escrever a equação mais ou menos da mesma forma que tu escreve no LaTeX. Beleza. É bem interessante, que aí é só tu dar um print ali, tu joga isso dentro dos arquivos, é bem, bem bom mesmo. Descobri isso dando aula de eletrônica de potência, que a gente precisava botar aquelas integral maluca lá. Tá. Delícia. Beleza, temos aqui ZP1, temos aqui ZP2. Show! E agora, então, eu vou desenhar um circuito equivalente aqui, deixa só eu abrir aqui o meu PC, só para ficar mais claro para vocês, tá? Então aqui, gente, nós temos nossa fonte de tensão, nós temos uma impedância. Eu quero ver se eu consigo colocar aqui um bloco de impedância. Isso aqui não é um bloco de impedância, eu queria um bloco quadrado. Para não ficar... Ah, vai isso aqui mesmo. E um capacitor. Quando a gente faz o paralelo dessas cargas, a gente acaba obtendo isso aqui, tá? Vou chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Onde é que está ali? 10V com ângulo de zero. Ângulo de zero. Vamos pensar junto aqui, meus caros, tá? Essa tensão V aqui é a mesma tensão desse elemento. A gente fez o paralelo desses caras. Mas a tensão continua sendo essa tensão aqui. Tá? Não mudou. Então, o que nós podemos fazer agora para resolver esse circuito aqui? O que você sugere? Opa, falei mutado. Tu tá falando pra achar a impedância total ou pra achar a tensão nesse ponto que tu marcou aí? A tensão nesse ponto, que é justamente o nosso objetivo, né? Tá em série, a corrente é mesa para todos, né? Exato. A corrente... Só descobrir a corrente que a fonte está drenando ali. Sim. E aí depois calcula a queda de tensão aqui. Justo. É uma forma. Mas a gente teria que achar a corrente total no circuito, né? Daí a gente teria que fazer uma série das impedâncias ali e aí a gente acha a corrente, né? Confere? Sim, isso, confere. E depois eu acho que faz a corrente vai ser a mesma para todas. Uhum. Depois só muda, né? Depois só faz um divisor de
corrente para as impedâncias para achar a corrente em cada ponto, cada componente, né? Vamos lá. Vamos primeiro encontrar, então, essa corrente aqui. A gente poderia utilizar a fórmula do divisor de tensão, tá? Que é uma simplificação. Mas vamos encontrar a corrente total, que é a fórmula mais completa. Corrente é o que, meus caros? Corrente é tensão dividido pela impedância. Tá? A tensão deste circuito, 10 com um ângulo de 0 graus. A impedância deste... Deixa eu botar isso aqui entre parênteses, para não dar brete. A impedância total deste circuito é quanto? Vamos ver aqui. Ela é, na verdade, essa impedância aqui, que eu chamei de ZP2. Foi essa que eu chamei. Não. Chamei de ZP2, mais esta impedância aqui, que eu chamei de ZP1, mais a impedância deste capacitor. Só para confirmar, ele chegou a fazer a impedância total desse circuito ali? Não. Mas a impedância total vai ser a soma de todas essas aqui, né? Só para confirmar. Eu fiz, mas acho que vai dar um pouquinho de erro, porque eu coloquei 8,94, era 89 lá. É da erro. Eu achei a impedância total, achei 412,30 com ângulo de 39,09. Vamos então fazer isso aqui, vamos ver se vai ser isso mesmo. Tá? 10 com ângulo de 0, dividido por ZP2, deu quanto aqui? Tá ali. Eu vou botar parênteses aqui para não confundir, tá, gente? ZP2 deu 89,44 com um ângulo de 26,56 graus. Depois eu tenho aqui, isso aqui deu 200, epa, confundi. 268,32 com 26,56. Este aqui deu 89,44 com um ângulo de 26,56 graus. E este aqui deu... Quanto que deu a impedância? Capacitor? É 0,100? 0,100 menos J100. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Por enquanto, sim. Para mim. Tá, beleza. Seguimos. 10 com ângulo de 0. Dividido por... Alguém me faz esta soma aqui, por gentileza? Eu fiz, deu 412,30 com ângulo de 39,0. Só eu não sei se está certo, Douglas. 39? Certinho? Bateu assim? 0,09, é. 0,09? Tá. Alguém confere para mim aqui essa resposta, gente? A resistência ali vai ser só a soma, né? No caso, quando a gente vai fazer uma soma em série de resistência, no caso, na forma fasorial, a gente vai sempre somar o valor real, né? Claro. Então acho que tá certo. Alguém aí confirmou o resultado, gente? Eu vou demorar um pouco porque eu tô refazendo aqui o passo que eu errei.
Mas acho que tá certo sim, Douglas, porque eu botei tudo entre parênteses e fiz o capacitor, eu botei 0,10, 0,100 somando. Tranquilo. Deixa eu botar aqui 6,56. Eita, não bateu a minha. Vou fazer de novo. 268,432 com um ângulo de 26,56 mais 89,44 com um ângulo de 26,56 mais 0,100 negativo. Não bateu, Gui. A minha deu 325. Dá uma conferida ali. 325. Deixa eu ver. 125,57. Ângulo de 42,09? 10,61. Eu também achei esse resultado. Então tá. Então é esse, gente. Isso aí. Tá. Logo, a nossa corrente I, portanto, será. Pra mim deu o mesmo resultado, Douglas. Eu acho que será alguma coisa. Dá uma olhada na tua calculadora, Guilherme, vê se não tá em radianos. Não, tá em degrees. Tá em degrees. Tá. Algebraic, polar. Vou fazer de novo aqui. Porque a soma, eu botei. A soma do capacitor é 0,100, né? Aí eu botei tipo polar e na forma retangular. Oi? 0,-100. Menos 100. Opa. Claro. Acho que achamos o resultado. Menos 100. Pera aí. Tá, pode continuar ainda, Douglas, então acho que... Eu tô só fazendo aqui a última conta. Nesse último aqui, eu achei que a corrente total deu 0,03 com ângulo de menos 10,61 amperes. Tá certo, Douglas, eu que errei mesmo. Não, show de bola, bom tu ter visto isso antes, que aí tu já fica atento quando acontecer de novo. Isso aí, gente. Achamos a corrente, tá? É a corrente que nós queremos? Não, não é a corrente que nós queremos. Nós queremos a tensão, que é aquela tensão VFT ali, tá? Mas já é um ótimo começo para nós. Como é que a gente faz agora para obter a tensão aqui em cima desse componente? A gente simplesmente vai fazer o seguinte. Nós vamos VFT, portanto, vai ser igual a corrente vezes a impedância do elemento ZP1, que é aquele elemento em paralelo que a gente colocou ali. A corrente é 0,03, eu vou botar entre parênteses isso, né? 0,03 com ângulo de 10,61 graus, vezes a impedância de ZP1, que é 89,44, com ângulo de 26,56 graus, tá? Professor. Oi. O ângulo da corrente não é negativo? O ângulo da corrente é negativo. Muito obrigado.
VFT igual. Quanto que deu esse resultado aqui, gente? Deu 2,68 com ângulo de 15,95 volts, tá? Confirmem aí para mim esse resultado, gente. Aham, tá certinho. Show. Então tá. Calculamos a primeira parte. Tá mais demorado, gente, porque eu tô fazendo bem explicadinho, tá? Mas na hora de vocês resolverem isso é papum. Ah, paralelo aqui, encontra a corrente desse cara, depois faz esse VFT. Quanto mais vocês me detalharem o que vocês estão fazendo na hora da prova, melhor. Ok? Aqui foi, eu encontrei o VFT. Então, eu já vou substituir esse cara lá na nossa equação aqui de início, tá? Então, basicamente, o valor da tensão lá em cima do resistor, em base da fonte que a gente usou, já tá achado, no caso, né? É isso. Isso aí. Na Agora verdade, a gente faz superposição com a fonte decorrente, né? isso, agora a gente tem que desativar essa fonte de tensão, tá? E reativar a fonte decorrente. Deu quanto o ângulo mesmo ali, gente? Desculpa. 15,95. 15,95. Vou colocar isso aqui do lado. Beleza. Tá. Vamos agora desativar essa fonte decorrente aqui, né? Essa fonte de tensão e ativar a fonte decorrente. Caríssimos, como é que eu faço para desativar uma fonte de tensão? Curto-circuito? Curto-circuito, tá? Então vamos curto-circuitar. Primeiramente eu vou fazer isso aqui. E depois eu vou fazer... Pronto. Mas é muito profissionalismo desse professor. Meu Deus do céu. Tá, meus caros. Vamos pensar aqui como é que a gente pode resolver isso aqui. A gente tem interesse em encontrar essa tensão aqui, tá? Dá uma pensada. A gente fazer que nem o Andrei falou ali, a gente faz o paralelo do ZP2 no caso, depois faz uma série, faz uma série com o capacitor, Outro depois faz um paralelo. paralelo com o indutor Com ali. Tá, E aí beleza. depois faz um divisor de corrente. Tá, beleza. Poderia. Ô Douglas, me tira uma dúvida. Depois que a gente fez todos aqueles paralelos ali, a gente faz um divisor de corrente, certo? Aí sobraria o indutor e o resistor.
sobraria o resultado disso tudo aqui. Exatamente. Tá. Não daria para fazer um paralelo entre o resultado todo daquele que a gente fez com um resistor de 100? Boa Daí, ideia. para a gente poder fazer a corrente multiplicando a tensão, a gente acharia a tensão total daí. Ótima ideia. Só que não é tensão em diferentes pontos? Não, porque senão, ótima ideia, sabe por quê, Guilherme? Ó, vamos fazer o paralelo de tudo isso, tá? Então eu vou ter uma única impedância aqui, junto com essa aqui. A tensão dessa impedância é igual à tensão disso aqui e é igual à tensão disso aqui, porque tá tudo em paralelo. Sim. Ótima ideia. Ótimo. Vamos fazer isso então, dessa forma, tá? Vamos começar então a estabelecer aqui os... Uma pergunta antes de começar. E se eu transformasse aquela fonte de corrente numa fonte de tensão, né? Deixa eu pensar. Já não descobri a tensão do... Deixa eu dar uma pensada. Não, Andrei. Não. Eu acho que não, cara. Como é que faria para transformar a fonte da corrente numa fonte de tensão? Tensão dividido por a tensão dessa fonte. Isso aqui é uma parte de transformação de fontes, tá? Eu pegaria, por exemplo, Guilherme, essa fonte de corrente, essa impedância, tá? E aí, para eu encontrar o equivalente em fonte de tensão, eu faço V I dividido por essa resistência, e aí eu coloco uma fonte de tensão dessa forma. E aí essa resistência eu coloco aqui para cima. Dá para fazer isso. Dá para fazer. Mas eu não recomendaria, porque aí a gente perde a referência dessa fonte, dessa tensão aqui. Eu não sei se isso daria certo. Mas mesmo se eu não transformasse tudo em equivalente, o lado oposto, e depois fizesse essa jogada aí? Como é que é? Se eu transformasse tudo no equivalente, o lado oposto, né, que eu quero, e depois eu fizesse essa mudança aí. Eu não sei. Eu teria que calcular para ver se daria a mesma resposta. Eu nunca tentei fazer dessa forma. Eu não fiz, agora me surgiu essa ideia. Não, tranquilo. Análise de circuitos é isso, tá? A gente não tem um caminho certo. A gente tem que ficar pensando ideias. Por que eu não tenho certeza, Andrei, se vai funcionar? Porque a tensão que a gente está tentando analisar é a diferença desse ponto para esse ponto aqui. Tá? Se eu coloco uma fonte de tensão com uma resistência, essa resistência passa para esse outro lado. Então ela muda de posição. Eu nunca tentei fazer isso. Não quer dizer que não funcione, entende? Sim, sim. Eu nunca tentei. Ficar no padrãozinho mesmo, então. Eu prefiro não vai ser hoje. Fazer associação de resistores antes. Eu prefiro não mudar para depois não complicar. Vamos fazer a associação que a gente tem certeza que vai funcionar. A primeira associação que a gente faz é a desses caras aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui de ZP1. Hoje o Sunset está inspirado. Você tá com saudade de uma Sunset, né? Pra botar o nome do cachorro assim, velho. Sunset é pôr do sol em inglês, tá? Exatamente. O que significa Sunset também nos baleiros? Então eu vou nomear meu cachorro de uma festa, mas ó as ideias. ZP1, então, vai ser 300 vezes. A gente já fez isso, né, pessoal? A gente já fez essa impedância aqui. É só copiar e colar. Quanto que deu mesmo isso? Eu não notei isso daí, tava só na 268.32, acho que o ângulo de 26.57. 26.56, eu acho. 26.56. Isso aí. Tranquilo. Calculamos aqui esse cara.
Tá. Depois a gente vai fazer a soma série desse cara com esse cara aqui. Como é que eu posso representar isso? Vai ter que ser matematicamente. Por figura vai ficar confuso. Eu vou chamar de ZS. ZS, portanto, vai ser igual a ZP1 mais ZC. Isso vai dar 240. 268,32 com um ângulo de 26,56 graus. Põe parênteses aqui, põe parênteses aqui, mais 0 vezes 100, né? Isso. Quanto que dá isso? 240,83 com ângulo de 4,75. Em Douglas, tu não acha melhor? Com ângulo de 4,75. Tá suspeitando porque não é negativo? Não por não ser, porque a gente tem uma parte indutiva bem forte aqui, na verdade, né? Ah, pois é. Provavelmente esse elemento ele vai dar indutivo. Deixa eu ver aqui. Só confirmam para mim o resultado, como sempre, tá, gente? Tu deu comida pra esse cachorro, Douglas? Eu dei. A bichinha tá toda carente hoje. Não, Desde eu ontem. Eu vou chamar ele aqui, ver se acalma ele. Canta aqui. Como tu tá chato de ver pra cá? Ô, Guilherme. Bateu o resultado, gente? Pra mim não tá batendo aqui. Tá, então eu vou conferir. Porque ali, ó, naquele que a gente fez no passo anterior, né? Aquele 268,32, né? Se a gente passar para retangular, vai ficar 239,98 mais 120J, né? Pra mim bateu. Bateu? Bateu. Bateu. Tá, mas... Dá uma olhadinha aí. Eu vou fazer de novo o cálculo. 268,32 com um ângulo de 26,56. Eu vou abrir isso aqui em coordenadas retangulares para ver quanto que daria. Pera aí. Coordenadas retangulares, isso aqui daria 240 mais J 119. 119. Menos 100 do capacitor, né? Que tá em série, né? Mais, na calculadora tu vai botar mais. Mais, e aí tu se põe 0,6 negativo. Sim. Tá? Beleza, deu 240 mais J 19,97. Daí, se eu ponho isso em coordenadas polares, dá 240 com ângulo de 4,75. Bateu. Dá uma olhadinha ali no teu cálculo, Andrei. Beleza, gente. Por fim, ZPT, eu vou chamar. ZPT não, eu vou chamar de ZP2. Vai ser igual a ZP1 vezes J200 dividido por ZP1 mais J200. Não vou trocar a ZP1 ali, tá, gente? Vocês... Vamos fazer uma substituição direta nessa equação aqui, ok?
As minhas contas, deu 134,16 com um ângulo de 63,43 graus. Mas eu não conferi meu resultado. Confiram para mim, ver se é isso, gente. Só um segundinho, Douglas, eu já verifico, tá? Ô, Douglas. Tá. Eu passei os dois para retangular, né? Uhum. Tá. Eu obtive o real 240,98 mais 120, que é o imaginário, né? Só um pouquinho. Pera aí. Isso, 240 mais 119, 120, isso aí. Tá. Agora o outro também, né? O real eu obtive 0 menos 100 o imaginário, tá? Isso. Agora eu vou somar os dois, né? O que é Isso. real, o que é um real, imaginário. Tá, mas o imaginário eu tenho 120 menos 100. Daí tu vai ficar com o resultado de 240 no real e 20 no imaginário. 20 no imaginário. Isso aí. Tá. Fui pegar um chá ali, Douglas, só pra me dar uma olhada aqui. O que a gente tá fazendo o ZP2 ali no caso, né? Só pra conferir aquela resposta ali. Eu quero que confira essa resposta. Eu tô apontando na tela. Eu quero que confira essa resposta aqui, ó. Guilherme. Oi. Lembra que tu falou ontem que a aula ia ser às 8 na nossa reunião? Sim. O Adriano acordou às 8 achando que era aula de eletrônica de potência. Ah, normal, né? Isso daí é todo atravessado. Meu senhor. Meu Deus do céu, eu tô tudo enrolado agora, cara. Tem uma desconcentrada aqui e me perdi todo. Ah, pra mim não tá dando certo, Douglas. Acho que tô fazendo alguma coisa errada. Vamos lá. Eu vou abrir aqui na calculadora. Na minha calculadora aqui, ó. Tá. Vamos fazer junto. Tá todo mundo vendo a calculadora? Ainda não. Agora sim. Ok. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer nessa safadinha aqui é alterar o modo dela, né? A gente não trabalha com radianos, nós trabalhamos com graus. Nós não gostamos muito de coordenadas retangulares, nós gostamos de coordenadas polares, tá? Então vamos lá.
ZP1, eu vou ter que pedir que vocês me ditem ele, tá? Quanto que é ZP1? 268.32. Com o ângulo de? 26.56. Perfeito. Esse cara vai ser feito paralelo com o indutor de J200, né? Isso, porém, tem a soma do capacitor, né? Não é os S que a gente quer? Porque a soma do ZP1 a gente já fez, que é o indutor com resistor. E aí a gente tem que fazer o série com o capacitor. Aí dá outro resultado, não dá? Não! Aí Eu depois. viajei Aí geral. depois. Não, eu viajei geral. É Aí, ZS de, aqui. É ZS. aí, de, aí depois tu faz com o paralelo, o ZS com o paralelo do indutor ali. Nossa, velho, eu viajei geral aqui. Que isso, gente. Perdão, pessoal. Perdão. Tá perdoado hoje. Bebi cachaça com camomila. Não, tá completamente errado o que eu fiz. Pode descontar um ponto meu aí. Vamos lá. ZS é quanto? 240 com ângulo de... Só um segundinho. 240.83 com ângulo de 4.75. 240,83 com ângulo de... 4.75. multiplicado por... 0,200. Isso é um indutor, então não é negativo, é positivo. Tudo isso dividido por... 240.83 com ângulo de 4.75. Não, 240. 240,83 com ângulo de 4,75. Vejam, ó, gente, vejam, eu abri dois parênteses aqui, tá? Um que vai fazer o parênteses da minha divisão e eu abri outro parênteses para botar o número em coordenadas polares. Ponho para o lado, faço a soma e abro o outro parênteses. Quanto que... E o outro ali é 0,200, né? Isso. Perfeito. Isto vai dar 147,95 com ângulo de 52,24. Certo. Perfeito. Este é o nosso ZP2. Tá? Agora a gente tem que calcular, vamos seguir o método do Guilherme, vamos calcular a impedância paralela total, ou seja, a impedância paralela de todo esse circuito aqui, tá? Ela vai ser, portanto, agora sim, ZP2 vezes 100, que é o meu resistor ali, dividido por ZP2 mais 100. Não estou fazendo nada errado dessa vez, acho que não. Um resistor ali, né? É um resistor. Deu 66.15 com ângulo de 20.70. Deu para mim também, deu exatamente isso. 20,70 graus.
Aí, gente. Estamos quase chegando lá. Pronto. Agora, como é que a gente vai calcular a tensão que está acontecendo aqui? Ora, pessoal, o que a gente acabou de encontrar foi o equivalente de toda essa impedância aqui. Nós temos apenas uma fonte de corrente. Então, agora a gente sabe que a corrente que essa fonte de corrente injeta ali vai ser igual ao quê? Aliás, a tensão que eu tenho nessa minha fonte de corrente vai ser igual à corrente dela vezes toda essa impedância total. A corrente a gente sabe que é, vou abrir parênteses aqui para ficar bem claro, 200 mili com um ângulo de 20 graus, vezes a impedância total, que neste caso deu 66,15, com ângulo de 20,70 graus. É isso aí. Ou seja, VC vai ser igual. Faça essa conta para mim, por gentileza, gente. Em Douglas, me diz uma coisa, tu quer... Ali no 200 mili a gente bota 0.200 com ângulo de 20 ou a gente deixa 0.200? Ou se quiser botar em 200 mili mesmo, Guilherme, 200 na menos 3. Tá, não, pra mim deu 13.23 com ângulo de 40.7. Tá, eu vou confere aí, porque eu tô com medo. Como é que eu geralmente faço quando tem essas unidades ali dentro, tá, gente? Ó, 200 mili é 200 e na menos 3, tá? Tá, tranquilamente para fazer isso. Com ângulo de 20, né? Isso. Vezes. Quanto que é a impedância ali? Só um segundinho. 66,15. Acabei de ver aqui. 66,15 com ângulo de 20,75, né? Isso. 13,23. É isso que tu encontrou, Vi? 13.23 com ângulo de 40.70. Isso. Bom, perfeito. Encontramos a contribuição dessa nossa fonte de corrente. Isso aí. Trabalhosinho? Trabalhosinho. 13. Agora vamos colocar aqui na nossa resposta final. 13,23 com ângulo de 40.70. 40,7 graus. Façam essa soma aqui para mim, gente. Vou fazer aqui só para conferir. 2,68 com ângulo de 15,95. 13,23 com ângulo de 40,7. Para mim, deu 15,7 com ângulo de 36. Tá certo. Bateu aqui também. Maravilha. Que trabalhão. Então, basicamente, superposição é só isolar o comportamento de cada fonte e somar depois as respostas. Aí pode fazer no basicão mesmo ali, como se fosse em associação de resistores ali, que a gente faz paralelo, série. Só tem que cuidar. Na verdade, e essa associação tu pode fazer em qualquer circuito, entendeu? Só que às vezes é mais trabalhoso, entende? É que essa associação é mais fácil para achar num ponto específico, né? E quando a gente usa malhas, a gente quer achar a corrente que passa num determinado resistor, tipo... Isso. Ou no caso, os nós, no caso, né? Fazer com associação de impedâncias, mas aí tu tem que ficar refazendo o cálculo várias vezes, entende? E o que acontece quando nós temos duas fontes de corrente e uma fonte de tensão? A gente a gente faz uma de cada vez também, ou as duas fontes de corrente a gente pode fazer ao mesmo tempo? Não, né? Muito boa pergunta, muito boa. Bem pertinente, inclusive. Olha, vice-versa, no caso, né?
o método da superposição diz que a gente tem que desativar todas as fontes, menos uma. Então, tu teria que fazer 3 cálculos para encontrar essa tua tensão, ou corrente, sei lá, tá? Mas, também dá para te fazer o seguinte, desativa uma fonte de corrente e mantém 2 fontes de tensão. E depois tu desativa as 2 fontes de tensão e mantém uma fonte de corrente. Tu pode fazer o jogo que tu achar mais conveniente para tu conseguir esse resultado. Tá, mas o certo não seria desativar todas e deixar apenas uma? Não é que é o certo. É o mais recomendado porque simplifica melhor o circuito. Porém, é mais trabalhoso. Porém, é mais trabalhoso. A gente vai ter 2 questões pra fazer na prova, né? Porque vamos, convenhamos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões de vocês. Eu vou desativar o compartilhamento, né? Para a apresentação. Eu já elaborei a prova de vocês, então eu já vou antecipar para vocês quais questões que vão ter nessa prova, tá? Moodle, presencial. Tá meio abalado, Andrei? Não, tô pensando aqui, se tivesse 6 fontes, né? Eu teria que ter, no exemplo, né, 3 de tensão ou 3 de corrente, eu teria que ter 6 valores de tensão, né? Sim. Para formar aquele ponto. Sim. Mas aí é que tá, não vale a pena, entende, gente? Claro que não vale a pena nesse caso. Tá, uma das questões que eu vou pedir, eu vou dar uma malha simples e eu vou pedir para vocês calcularem algum valor, alguma corrente ou alguma tensão. Tá? Esse é o primeiro conjunto de questões. Obviamente, as questões são sorteadas, ok? Segunda questão, vão ser 3 questões da prova, tá? Segunda questão, eu vou dar alguma malha com 2 fontes. Travou aí ou não? Samsung? Caiu o homem. Tropicou. Deixa eu abrir aqui. Não estou apresentando. Tá. Eu vou pedir um equivalente Thevenin e um Norton na mesma questão. E é isso. Professor. Nada. Para achar o equivalente Thevenin e Norton, eu posso fazer a associação entre eles dois? De converter a fonte de corrente e fonte de tensão, fazendo assim? Pode. Que nem eu mostrei ali no vídeo da aula, dá para fazer tranquilamente. Douglas, eu queria te fazer uma pergunta. Tu logo mais tem aula, né, pra dar. Uhum. Eu não sei se vai dar tempo de fazer uma com Thevenin e Norton. Mas hoje não vai dar mais tempo, cara. Teria, mas aí a gente vai ter semana que vem pra fazer exercício, né? Vamos ter. Eu ia dizer pra... Pode falar. Eu ia dizer pra tu fazer um exercício. Mas tu chegou a botar um exemplo de Thevenin e Norton que tu fez? Sim. Ali nas aulas? Sim. Tá, beleza, então não precisa, esquece o que eu falei. Eu tô com essa ideia agora, né? Todos os exemplos ali que eu tô colocando na lista, tem um link do YouTube com minha pessoa explicando o exercício para vocês, tá? Perfeito. E é isso, gente. Façam a lista. Eu já vou postar hoje a lista pré-prova, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu vou pedir para vocês. A lista, ela está num nível mais alto do que está a prova, como é tradicional das minhas avaliações. Tá? Então, se vocês conseguirem resolver toda a lista, é muito provável que vocês vão estar bem preparados para a prova. Tá? Ok. E é isso, gente. E nos encontramos semana que vem. Tá? Qualquer dúvida, Show, então. WhatsApp. Valeu, Douglas. Um abraço. Abraço.